Prezados irmãos e irmãs, sábado da 20ª semana do tempo comum. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Salmo 127, 128. A leitura é do livro de Ruth, o capítulo 2, de 1 a 3 e de 8 a 11. Depois o capítulo 4, de 13 a 17. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Ruth é uma estrangeira que é inclusa, é aceita na família israelita e mais que isso, na linhagem davídica, quando se encontra com Boaz, apresenta aquilo que de maior tem, a sua humildade. Ela se humilha. E se humilha porque muito aprendeu com sua sogra, agora viúva também. Ambas viúvas, tanto Noemi quanto Ruth. Aprendeu e espelha essa humildade. E com isso tudo percebemos a ação de Deus, que vai inspirando as opções, vai iluminando no discernimento. Boaz então casa com a Moabita. E assim nasce Obed, que foi o pai de Jessé e avô de Davi. A vida de Noemi e de Ruth são prova do amor fiel e da presença atuante de Deus na história, no meio, na vida do seu povo. De fato, o Santo Evangelho trata disso. São Mateus 23, de 1 a 12. Chamamos alguém de guia pela sua função, de mestre, o professor pela sua profissão, de pai por conta de ser genitor, quando na verdade somos todos irmãos. Ninguém é superior a ninguém, pois um só é o Mestre, é Jesus Cristo, um só é o Pai, o Deus que é Pai de todos. E somente Jesus Cristo é guia, porque só Ele preenche as condições com perfeição. Os escribas não estavam a praticar o que ensinavam, bem como os fariseus, e eram muitos. Eles tinham se apossado da lei, inclusive tinham multiplicado essas leis, mas esquecendo o principal. Jesus, quando recorreu ao Deuteronômio para explicar que a lei é o amor a Deus e ao próximo, e acrescentando que tudo mais era
enraizado, era baseado nisso. Então não se pode ter acréscimo, complemento, sem o elemento. O elementar é amar a Deus e ao próximo. E eles diziam muito e nada faziam. Nada faziam. Mandavam muito e com nada se comprometiam, porque apenas se exaltavam. Se exaltar é a desgraça, humilhar-se é a esperança. Nós não temos por que nos exaltar quando não seremos exaltados. É melhor que nos humilhemos ou que reconheçamos a nossa condição, aí então somos exaltados. Jesus conclui o evangelho de hoje dizendo: quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. O versículo 12. Escutar o que os mestres dizem e não fazer o que fazem é estar de acordo com o Evangelho e discordar com os que fazem uso do Evangelho para proveito próprio. Então, Jesus nos esclarece e nos ajuda. Na discussão com os escribas e os fariseus, Jesus dá uma lição a todos nós, seus seguidores e seguidoras. Nasci pobre, vivo como pobre, quero morrer como nasci e vivi. São Pio X. Nascido em 1835, viveu até 1914. O seu lema, instaurare omnia in Christo, ou restaurar as coisas em Cristo, foi um programa de renovação e de reformas. No moto próprio Trale Solexitudine, de 1903, afirmou que a participação nos santos mistérios é a fonte primeira e indispensável da vida cristã. Preocupou-se com as bases, formação catequética, participação litúrgica e conhecimento da palavra de Deus. Defendeu a integridade da doutrina da fé. Promoveu a comunhão eucarística frequente e a primeira comunhão das crianças. Encaminhou a reforma da legislação eclesiástica e a reforma litúrgica, particularmente da música, canto e breviário. Ocupou-se positivamente com a questão romana entre o governo italiano e a Santa Sé. Cuidou da formação pastoral do clero. São Pio X foi precursor do Vaticano II na renovação da vida da Igreja. Que, a exemplo de São Pio X, escutemos, meditemos, vivamos e espelhemos o Santo Evangelho na sua pureza, certos de que Deus é o nosso Pai, é o nosso guia, é o nosso mestre, e só nessa condição é que podemos ser por Deus exaltados. Pois
Se o orgulho nos afasta de Deus, a humildade faz com que Deus se aproxime de nós. Se o orgulho nos afasta de Deus, a nossa humildade faz com que Deus mesmo se aproxime de nós. Pois a humildade atrai a misericórdia de Deus, a soberba afasta-a. Jesus é sempre misericordioso para com os pecadores que reconhecem a sua situação, enquanto mostra-se severo para com os orgulhosos, para com aqueles que se julgam justos. São Pio X, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.